Olá, alunos! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou Milena Maranhos, professora de língua portuguesa. É um prazer tê-los aqui. Afinal, qual é a nossa aula? Vejamos. Nós temos aí aula 1, língua portuguesa, especificamente literatura, e o título da nossa aula é Entre o Divino e o Terreno. Já o nosso objeto de conhecimento é barroco. Então, nesta aula, vamos estudar sobre barroco. Vamos à nossa dúvida primeiramente? Então, eu tenho aqui uma questão para vocês e é a seguinte. Você sabe onde surgiu o barroco? Eu quero que você pense nas possibilidades para responder a essa dúvida aí. E aí vocês vão pensar, vou deixar um tempinho para vocês e daqui a pouco eu volto com a resposta. Então, voltei para dar a resposta à pergunta deixada aí. Você sabe onde surgiu o barroco? Vocês, inclusive, conseguem perceber algumas imagens aqui, ó, de estruturas exuberantes, extraordinárias, e tudo isso se relaciona com o barroco. Mas, afinal, de onde surgiu? Para que veio? E aí, agora, nós temos a nossa resposta, ó. O barroco é um estilo de época, por isso que vocês conseguem perceber essas imagens aqui atrás, inclusive os detalhes são próprios do barroco, tá bom? É um movimento artístico surgido na Itália, que compreende múltiplas manifestações artísticas, literatura, pintura, arquitetura e música. Então é um estilo que vai influenciar todas essas áreas aí citadas, ok? Produzidas entre o final do século XVI e o início do século XVIII. Então, nós vamos ter nesse período aí o estilo de época chamado barroco e ele vai influenciar todas essas áreas aí. No nosso caso, como é língua portuguesa e nós tratamos de literatura, então veremos o barroco dentro da literatura. Então, eu trago aí agora o conceito a respeito do barroco. Vejamos. Nós temos aí barroco, ó, expressão das contradições que o ser humano vivia no contexto em que essa estética surgiu. Então, grava bem isso daí, porque a gente vai trabalhar com contradições do próprio ser humano, entre o certo e errado, entre o horrível e o bom, por exemplo. Época marcada pela reforma protestante e pela contra-reforma. Então, por que o indivíduo vai ficar nessa dúvida aí? Justamente porque ele vai se deparar com os conceitos da igreja dentro aí da reforma protestante e da contra-reforma e ao mesmo tempo ele vai se olhar e vai dizer, mas eu faço tudo isso diferente, então como que eu posso ser esse indivíduo, mas buscar toda essa perfeição dita aí pela igreja? Então, por isso, a contradição. Voltando, vamos continuar aí, ó. O barroco incorporou o exagero, o paradoxo, a antítese, a religiosidade e os traços da cultura clássica em suas produções, tornando-se por vezes sinônimos de extravagância. Por isso que eu falei que as imagens, né, aqui no Chroma, ó, são exuberantes, extravagantes, porque ao mesmo tempo que eu me encontro na contradição, eu quero parecer ali uma extravagância, uma exuberância. Vamos continuar aí. Então nós temos aí, ó, caracterizado por forte influência religiosa devido ao contexto histórico marcado pela reforma protestante, pela contra-reforma. No entanto, ao lado de tanta religiosidade, havia também na época um forte apelo aos prazeres sensoriais. Desse modo, o estilo configura-se basicamente na aproximação dos opostos. Então, dentro do barroco, eu vou trabalhar o quê? A questão da
contradição, da oposição, especificamente falando dos prazeres sensoriais, uma das temáticas de Gregório de Matos. A gente vai já falar sobre ele. Por quê? Ao mesmo tempo que eu tenho ali a questão do meu prazer carnal, eu tenho uma contradição dizendo assim, mas eu não posso fazer isso, eu não posso ter essa atitude porque existe um dogma religioso a respeito do meu comportamento, a respeito do meu estilo de vida. Tanto que Gregório de Matos vai tratar ali dizendo assim, nossa, eu vivo entre o céu e o inferno, justamente porque ele vai falar a respeito desses prazeres sensoriais que tem a ver realmente com a questão de sentir, né, e relacionado aí à questão do prazer no que tange ao prazer carnal, tá bom? Então nós temos o barroco como um estilo de época caracterizado pelo conflito e um culto ao contraste, levando em consideração tudo isso que falei, tá bom? Ele surgiu no contexto histórico da Reforma Protestante e da Contra-Reforma Católica. Inclusive, a Reforma Protestante com a Contra-Reforma também é uma oposição de ideias, porque eles começaram aí a perceber, no caso a Igreja Católica, que eles estavam perdendo seguidores, então também isso vai trazer um contraste, uma oposição que vai influenciar também na vida do indivíduo. Vamos continuar a respeito do barroco. Vejamos aí. Então, nós temos agora o barroco no Brasil, marco inicial e principais autores. No Brasil, o barroco, aí nós temos o período que vai de 1601 a 1768, foi inaugurado pelo livro Prosopopeia, isso no ano de 1601, de Bento Teixeira, que é um dos autores aí do barroco. E aí nós temos o período, digamos, em que ele viveu, que vai de 1561 a 1618. No entanto, os principais autores desse estilo no país são Gregório de Matos, e aí nós temos o período de vivência de Gregório, que vai de 1636 a 1696, e o padre Antônio Vieira, que teve a vivência aí de 1608 a 1697. Então, assim, iniciou ali com Prosopopeia, Bento Teixeira, mas o marco mesmo, como barroco, digamos, explodiu, foi com o Gregório de Matos, e a gente vai já tratar sobre ele, e o padre Antônio Vieira, justamente por essas questões aí religiosas, como eu havia dito. Então, nós temos aí, por exemplo, o padre Antônio Vieira, e por que ele foi ali um grande marco dentro do barroco. Então, nós temos aí a sua fama justamente pelos seus sermões conceptistas com argumentação engenhosa, sempre jogando uma espécie de indireta, digamos assim. Por isso que ele ficou tão famoso no que tange ao barroco. Seus textos enaltecem a fé cristã e a monarquia portuguesa. Então veja aí, ó, isso aqui que é o certo, isso aqui que é o bom, a monarquia é sempre boa. Então essas indiretas é que fizeram de fato com que ele se encaixasse dentro do barroco e tivesse um destaque aí. Porém, foi perseguido pela Inquisição por defender aos cristãos novos, judeus convertidos ao catolicismo, e sua principal obra é Os Sermões. Então, nós temos aí a sua perseguição justamente porque ele começou a tratar dessa questão religiosa com os cristãos novos. Se a gente voltar ao contexto religioso, a gente percebe ali que os chamados gentis, né, não eram considerados católicos. Aí tem toda uma questão histórica relacionada a esse fator. Então, por isso, por ele defender esses cristãos aí chamados de gentis, ele sofre uma perseguição. E aí a gente, né, precisa aprofundar para entender o porquê dessa perseguição, mas de forma geral, eu já falei aí o porquê. Tá bom? Em seguida, nós temos outro autor que é o Gregório de Matos. Esse aqui foi o ápice justamente do barroco, porque ele vai falar agora, diferente do padre Antônio Vieira, né, dos prazeres carnais. Enquanto o padre Antônio Vieira fala só de uma questão ali religiosa, enaltecer a fé, agora nós temos o Gregório de Matos falando totalmente o oposto. Então nós temos aí Gregório de Matos, conhecido também como Boca do Inferno. É o representante máximo da poesia barroca brasileira. Sua poesia é dividida assim, ó. Nós temos
a primeira fase, que se chama de lírica ou filosófica. Por que tem esse nome? Porque a temática é amorosa, oposição entre o espírito e a matéria, fugacidade do tempo. Então, nós temos aí essa questão mais de pensar, filosófica, lírica. Eu me volto para o amor, mas ao mesmo tempo eu me volto para indagações de quem eu sou, da própria matéria. Então, por isso que se chama de lírica ou filosófica. Nós também temos a segunda fase aí do Gregório de Matos, que se chama sacra, e a temática é religiosa. Aí nós vamos ter a fragilidade humana e o medo da condenação divina, justamente porque eu sou pecador, eu faço tudo errado. Meu Deus, será que eu vou para o inferno? Então, toda essa questão é tratada na segunda fase, que se chama sacra, tá bom? E depois nós temos a última fase, que é a satírica. Então, nós vamos ter aí a crítica social, a crítica econômica e política, levando em consideração todo esse contexto aí, né, de religião. Aí entra a reforma protestante, depois a contra-reforma, e isso influencia a monarquia começa a ter ali as suas crises. Então ele começa, de fato, Gregório de Matos, a fazer essas críticas aí, dizendo que não é bem assim. Diferentemente do padre Antônio Vieira, que vivia exaltando a monarquia, Gregório de Matos vai dizer totalmente o oposto. Então, por isso que nesse terceiro momento, na terceira fase, ele vai fazer aí a fase satírica, justamente de críticas. Tá bom? Então, agora que nós vimos aí tudo a respeito do barroco, não tudo, mas pelo menos uma parte, nós vamos agora ao nosso checklist. Vamos lá? Então, gente, chegou o momento do nosso checklist, que é o momento em que nós fazemos a retomada a respeito de tudo que vimos durante a aula. A aula foi especificamente sobre barroco, e aí nós temos o barroco como um estilo de época. Por que estilo de época? Porque justamente é um movimento artístico, vai influenciar a pintura, a literatura, a arquitetura, e ele se caracteriza principalmente pela exuberância, pelo exagero. E quando nós formos falar a respeito dos autores, eu digo como que surgiu essa questão do exagero dentro da literatura. Então, nós temos aí as manifestações artísticas, né, a respeito do barroco, como eu bem disse. A literatura, a pintura, a arquitetura e até mesmo a música, tá bom? Que foram produzidas ali entre o final do século XVI e o início do século XVIII. Então, por isso que nós temos aí o barroco como estilo de época. Nós também vimos a respeito do contexto histórico do barroco e as características. Então, nós temos aí o barroco, que é influenciado por questões religiosas, ele tem uma forte influência religiosa, e a gente viu justamente por causa da oposição, do contraste que acontece ali no indivíduo. Vou já voltar a falar sobre isso. Devido ao contexto marcado ali pela reforma protestante e pela contra-reforma. Como eu disse durante a aula, nós vimos basicamente duas ideias opostas entre a reforma protestante e a contra-reforma, porque a reforma protestante deu um ápice ali, uma diferença no contexto religioso, e a contra-reforma tentou consertar isso. Então, daí já surge a oposição, e essa oposição acaba o quê? Mexendo com o indivíduo, e o indivíduo fica se perguntando, será que eu estou fazendo é certo, é errado? Será que isso é horrível, não é horrível? Tá bom? Algo muito tratado por Gregório de Matos. Então, ao lado de tanta religiosidade, havia também na época um forte apelo aos prazeres sensoriais. Desse modo, o estilo configura-se basicamente entre a aproximação dos opostos, como eu já havia explicado. Também nós vimos aí o barroco no Brasil. Então, a gente tem todo esse contexto histórico dentro ali da Itália, e ele acaba o quê? Afetando o Brasil também. Nós tivemos o marco inicial aí com Prosopopeia, de Bento Teixeira. É um poema épico que trata ali do capitão durante um percurso que é referente ali a uma questão de Pernambuco, e ele vai tratando esse cara como se fosse o herói, o melhor de todos. Então a gente vê um exagero, uma exuberância em relação a esse homem tratado dentro do poema. E aí, consequentemente, afeta todos os outros autores que nós vimos, como o padre Antônio Vieira, enaltecendo a fé, que a fé é algo único. Enfim, nós também temos a questão da monarquia sendo exaltada,
Gregório de Matos também faz parte aí desse movimento, ele também faz essa questão, mas só que o que marca Gregório de Matos é justamente porque ele fala assim, ó, nós realmente temos todas essas coisas extraordinárias, exageradas, mas também nós temos a contradição, tanto que ele é conhecido como a boca do inferno. E a partir disso ele começa a dizer, não é bem assim que a coisa acontece, não é? Nós temos realmente a questão religiosa e tudo mais, porém nós temos o indivíduo, e nem sempre o indivíduo consegue acertar o caminho aí dito pela religiosidade, e essa contradição, de qualquer modo, sempre permeou toda a humanidade. Então, por isso que Gregório de Matos é tão enfatizado no Barroco, porque ele acaba o quê? Contradizendo todas essas questões de exagero, tá bom? Então, eu fico por aqui em relação ao checklist, mas agora eu tenho 2 dicas para vocês. Vamos às nossas dicas? Então, chegou o momento das nossas 2 dicas e nós começamos com o nosso primeiro, anote aí. Então, qual é a principal característica, ou seja, o principal traço do Barroco? É justamente a tensão entre espírito e matéria, céu e terra, razão e emotividade, contenção e derramamento, cientificismo e religiosidade. Então, quando eu falo dessa tensão, é justamente de algo chamado contraste ou oposição, que vai acontecer aí entre o espírito e matéria, ao mesmo tempo que eu sou espírito, eu sou matéria, eu sou corpo, eu sou carne. Então, eu vou ter essas contradições, digamos, da vida. Eu sinto isso, mas o meu corpo é assim. Então, essa contradição é uma característica muito presente do Barroco. Nós também vamos ter a oposição entre céu e terra, tanto que nós temos aí Gregório de Matos como conhecido Boca do Inferno, não é? Ele é conhecido como Boca do Inferno justamente porque ele trabalha essa questão entre céu e terra. Ao mesmo tempo que eu preciso buscar atitudes, características que me levem ao céu, eu também penso, mas eu sou um ser terreno, então a gente fica, será que eu faço isso? Será que eu não faço? Será que isso agrada ou não aos princípios religiosos? Então essa questão também de oposição entre céu e terra é justamente por causa dessas questões religiosas. Será que eu faço ou será que eu não faço? Será que é certo? Ou será que é errado? E isso tem tudo a ver com a questão da razão e emotividade, porque a minha emoção fala uma coisa, eu tenho vontade de fazer isso, mas ao mesmo tempo eu penso, será que é certo? Será que a atitude que eu estou tomando de fato é certa? Então nós temos aí as emoções e a razão trabalhando ao mesmo tempo, logo uma oposição. Nós também vamos ter a contenção e o derramamento, uma oposição também, porque ao mesmo tempo que eu preciso ser mais contida, entre aspas, mais quieta, ao mesmo tempo eu quero ser exagerada, eu quero transbordar, eu quero produzir um derramamento, que é uma característica do Barroco, como nós vimos aí durante a aula, né? O Barroco é o exagero, a exuberância, tá bom? Nós temos o cientificismo e a religiosidade também, porque afinal, à época, nós temos aí todas as questões de ciência sendo projetadas, faladas, não é? E ao mesmo tempo a religiosidade que tenta ali combater a questão da ciência e as duas, entre aspas, ficam brigando. Então nós temos essa oposição. Será que eu acredito na ciência? Será que eu acredito na religiosidade? Afinal, qual das duas é a certa ou a errada, tá bom? Aí nós temos o nosso segundo anote aí, que fala da agudeza. Essa agudeza é a capacidade de dizer algo de modo imprevisto e inteligente, ou seja, eu tenho que ser muito esperto ou muito esperta para entender o que dentro do Barroco. As metáforas e analogias, como está sendo dito aí, ó. Por esse motivo, os poetas do Barroco se esforçaram para criar metáforas, analogias e imagens que pudessem ser vistas como agudezas. Ou seja, eu tenho que ser muito perspicaz, eu tenho que ser muito, não inteligente, mas eu tenho que ser muito assim esperto no sentido de entender, olha, ele está falando da igreja, ele está falando da monarquia, não é isso que ele quis dizer, mas isso. Então, por isso que dentro do Barroco eu tenho que ter essa agudeza. Alguns dizem que o Barroco é até difícil de ser interpretado, mas não é. É porque ele exige um pouco mais em relação à questão de metáforas, analogias que os autores produzem ali, tanto que ele é mais difícil, entre aspas, do que outras escolas literárias ou estilos de época, tá bom? Então essas são as nossas 2 dicas, agora nós vamos ao nosso encerramento. Vamos lá?
Então, eu quero agradecer a presença de vocês nesta aula. Eu agradeço muito por você ter assistido a esta aula. Espero que eu tenha contribuído de alguma forma. Ah, detalhe! Não se esqueçam das nossas redes sociais, @centrodemídias_am, e não se esqueçam também de nos marcar com o hashtag Projeto Conquistar Seducam. Eu fico por aqui e até mais, gente!